E quando a gente pensa que já viu de tudo, chega mais uma bomba direto de Brasília. O juiz auxiliar do Alexandre de Moraes no TSE, um áudio vazado, revela que ele fez uma manobra totalmente ilegal para prejudicar Bolsonaro e outros à sua volta, envolvendo inclusive as eleições de 2022. Nós vamos mostrar isso aqui agora, notícia quente que acabou de sair. Quem vai trazer para nós é o pessoal ali da revista Oeste. Inclusive, se você ainda não é assinante da Oeste, está perdendo tempo, pessoal. Olha só o que acabou de acontecer. Por essa agora, pessoal, o Moraes não esperava. Veja só e voltamos em seguida. Mais um capítulo da Vaza Toga. Um áudio revela como o juiz instrutor do ministro Alexandre de Moraes, o Ayrton Vieira, usou de manobras ilegais para obter relatórios sobre críticos da corte durante as eleições de 2022. O material, datado de 11 de novembro daquele ano, veio à tona na noite desta quinta-feira por meio do ex-chefe da Assessoria de Enfrentamento à Desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, Eduardo Talhaferro. Nessa gravação, o Vieira admite a Eduardo Talhaferro que enfrentava dificuldades em formalizar pedidos de relatórios ao TSE sem expor irregularidades no trâmite oficial. Vieira reconhece que não poderia formalmente requisitar diretamente a Eduardo Talhaferro documentos ou relatórios, já que este era lotado no TSE. Para seguir o rito institucional, o correto seria um ofício encaminhado ao presidente da Corte Eleitoral, que repassaria o pedido internamente. No entanto, segundo Vieira, esse caminho ficaria muito descarado. Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo, e em um primeiro momento eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse, porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né? Justamente porque temos um mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Só para esclarecer, consta, esse é um áudio que foi enviado pelo juiz auxiliar do ministro Moraes, Ayrton Vieira, ao perito criminal Eduardo Talhaferro. Acho que ele explicou muito bem como é que funcionava essa engrenagem ilícita, ilegal, irregular ali, né, de gabinete clandestino entre o TSE e o Supremo Tribunal Federal, porque vale lembrar, o Talhaferro era lotado, ele estava no Tribunal Superior Eleitoral, mas as ordens vinham do ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, do STF. Então, ali havia uma transferência de obrigações entre funcionários lotados em diferentes tribunais. A explicação do juiz Ayrton Vieira é super didática, não tem como não entender, né? E remete a outros casos que a gente sabe já também, da Vaza Toga, né? De que o Alexandre de Moraes mandava fazer alguma coisa e depois ele descobria qual selo ali usar. Se ia ser o TSE ou se ia ser o STF. Quer dizer, ele usava isso como algo intercambiável, né? Se voto auditável e voto impresso não pode usar como sinônimo, senão leva pito da Carmen Lúcia, TSE ou STE dá no mesmo para Alexandre de Moraes. Isso é mais um caso de ilegalidade, de ilícitos cometidos pelo gabinete paralelo, pelo gabinete do ódio, a verdadeira milícia que Alexandre de Moraes montou ali no TSE/STF. Essas denúncias estão vindo à tona com provas, né, do telefone do Talhaferro, elas tinham que parar o país. Está furando um pouquinho a bolha da velha imprensa, um ou outro veículo está publicando, o Estadão publicou
pasmem, uma reportagem até séria mostrando as denúncias contra Alexandre de Moraes e seus abusos, né? A Globo ainda não tomou muito conhecimento do que está acontecendo, não. Mas isso era para ter parado o país. O caso envolvendo os empresários do grupo, do WhatsApp, que eu fazia parte, né? E que receberam Polícia Federal às 7 da manhã nas suas casas ou empresas por nada, por uma coluna de fofoca do Guilherme Amado que o Alexandre de Moraes usou como única evidência para mandar a Polícia Federal e depois entrou numa máquina do tempo, retroagiu e disse que não era só aquilo para criar embasamento falso para sua decisão. O mesmo Guilherme Amado que levou uma reportagem sua também, entre aspas, levou à prisão do Felipe Martins porque viajou para os Estados Unidos e escafedeu-se. Isso tudo tem que ser investigado. Nós estamos lidando com uma quadrilha com vários cúmplices, vários vassalos, né, obedecendo ordens esquisitas de Alexandre de Moraes. Isso, em outros tempos, ia suscitar investigação da imprensa, dos órgãos competentes, ia parar o país. Agora a gente está vendo o esforço de boa parte da velha imprensa para jogar debaixo do tapete essas denúncias. Pois é, esse áudio é escancarado, né? Porque ele está compartilhando com o Talhaferro. Olha, como é que eu vou te pedir para fazer um relatório sem mais nem menos? Vai ficar muito escancarado. Então ele estava ali combinando como dar o verniz de legalidade, Augusto. Basta, Paula, esse áudio, essa gravação, para afastar um juiz do cargo, para aposentar o juiz. Basta isso aí. Em vez de daquelas... Isso não é igual aquelas bobagens que eles falam ou apresentam, fingindo que se trata de alguma prova nesse teatrão que eles montaram em Brasília aí para condenar o ex-presidente Bolsonaro. Isso é seríssimo e basta. Tá lá, o cara está confessando um crime. É só tomar as providências determinadas aí por lei. É isso aí. Diga, Piotr. Com relação ao doutor Ayrton, o CNJ não vai se manifestar, porque o ministro do Supremo não pode ser investigado pelo Conselho Nacional de Justiça, mas o doutor Ayrton pode. Por muito menos o Conselho Nacional de Justiça e do Ministério Público ficavam perseguindo procuradores e promotores pelo país e também juízes, no caso do CNJ. E agora? É quase que uma confissão claríssima isso daí de como fazer um negócio ilegal se parecer legal. Veja só, e ele chama de o mínimo divisor comum. Temos entre nós o mínimo divisor comum, que seria o ministro Alexandre de Moraes na fala que ele tem com o Talhaferro. Agora, já que estamos falando de jornalistas aí estatizados, é bom lembrar que o Talhaferro ofereceu uma parte do material, que seria inédito também, à Veja, que não quis publicar, e eu falava... CNN também estava lá com material e não teve coragem de publicar. E tem mais, pessoal. Agora nós vamos mostrar aqui outras revelações do Tagliaferro, Eduardo Tagliaferro. Quem vai trazer para nós é o pessoal da Rádio Auriverde, o advogado Jeffrey Schichini, aquele mesmo que também participa do julgamento do Jair Bolsonaro. Olha só o que ele vai trazer aqui, pessoal. Que absurdo. Realmente, se isso que ele falar for confirmado, todo o sistema judiciário no Brasil está comprometido. Não só apenas lá em cima no judiciário, não, pessoal. Toda a cadeia está corrompida e totalmente corrupta. Preste atenção nessa fala e voltamos em seguida. E isso que o Eduardo Tagliaferro está expondo pra gente, coloca em xeque todo o sistema acusatório judiciário no Brasil. Porque se na mais alta corte do país, no Supremo Tribunal Federal, no TSE, tem esse conluio para esquentar provas, colocando como denúncia anônima, coloca em xeque todo o judiciário. Porque eu imagino quantas, o senhor como criminalista, professor na área criminal, quantas denúncias, quantas investigações já não se deparou com o início da investigação como denúncia anônima, né? E agora sim vem a prova que realmente é possível fraudar essa questão da denúncia anônima. Então eu gostaria de insistir nessa situação com o Eduardo,
como que era iniciado o relatório. O documento saía pelo presidente do TSE ou por um juiz do TSE. Mas para esse documento ser encaminhado ao STF, vinha o relatório, né, da assessoria de combate à desinformação. Como que começava? Vinha lá escrito, por exemplo, Eduardo, de acordo com denúncia anônima ou com base em denúncia anônima. Era assim que se iniciava o relatório? Borgo, eu acabei de enviar esse relatório para o Pitoli. Ele vai poder, eu não preciso nem falar, ele vai poder comprovar. Já está aqui, já. E vinha de denúncia na tela aí. Já vai colocar já. Com o topo lá, no cabeçalho, Supremo Tribunal Federal, ao qual eu nunca fui lotado, PET tal, denúncia anônima, e no final eu assino como perito do Supremo Tribunal Federal. Muito se fala, o Moraes está falando que os procedimentos foram corretos, que as datas foram corretas. Primeiro que é uma mentira, foi uma fraude processual. Mas digamos que eu teria mentido, que não é verdade. Tá, e eu assinei por quem? Assinei pelo Supremo Tribunal Federal, ao qual eu nunca fui lotado lá? É isso? Então a gente tem problemas piores, que ele não tá, ele tá tentando tirar o foco. É isso que tá acontecendo, ô Borgo. O material tá aí, é claro. Eu assinava pelo Supremo Tribunal Federal até um momento, eu vou até procurar aqui, o momento que a Cristina fala, vamos começar, aliás, vamos sair por A ou por B. Aí depois de um tempo, não fiz, eu até preciso procurar que eu tenho aqui, não fiz mais pelo Supremo Tribunal Federal, por preocupação deles, e passei a fazer só pelo Tribunal Superior Eleitoral. É assustador, eu confesso que eu não imaginava que eu fosse me surpreender com algo. Eduardo, Chiquinho, eu tô pasmo, eu tô assustado. Essa sua pergunta, Borgo, eu também tô, porque é o seguinte, olha só, eu sou advogado criminal há 14 anos. A maior dificuldade nossa é provar num processo que houve uma denúncia anônima forjada. Acontece muito no Brasil. Recebemos uma denúncia anônima de que o fulano é o autor do homicídio. Aí vai lá e sai um pedido de prisão do autor. A gente sabe que essas denúncias anônimas são fakes. Às vezes é o próprio investigador que liga lá no 181 e faz a denúncia anônima, né? E nós estamos vendo agora que o TSE, em 2022, STF e TSE, vocês estão entendendo que são as cortes máximas do nosso país? Vocês imaginem a base vendo isso. Um juiz de carreira, um cara que fez concurso público, virou juiz vendo isso, as cortes máximas, fazendo chicana, que se um policial civil fizer uma delegacia, ele é preso. Isso que o Tagliaferro está denunciando aqui para nós é o seguinte, se um policial fizer isso numa delegacia, se um investigador, se um agente de polícia fizer isso, vai preso. E se ele recorrer ao STF, o STF vai manter a prisão dele, dizendo que isso é algo mais grave que ele poderia ter feito, criar uma denúncia anônima. E o Tagliaferro está dizendo que denúncias anônimas eram criadas para dar início a relatórios, Tagliaferro. Exatamente. Eles pediam para que fizesse aquilo e para que não aparecesse que era pedido do próprio Alexandre de Moraes, que a gente sabe que está errado, não é o juiz que pede, e sim a Polícia Judiciária ou o Ministério Público. Então, como o pedido partia dele, já com sentença, com tudo, era colocado como denúncia anônima. Olha aqui, ó, artigo 2.5. Gente, olha só, estamos nesse momento anulando todos os processos do STF. Nesse momento, nós estamos anulando todos os processos da farsa da trama golpista. Artigo 252 do Código de Processo Penal. Artigo 252. O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que, inciso 3, tiver funcionado como juiz de outra instância, pronunciando-se de fato ou de direito sobre a questão. TSE, outra instância. Ele no TSE se pronunciando sobre fato e direito em outra instância, não pode ser o juiz do STF. É exatamente isso que aconteceu. Tem um áudio. Coloca de novo, Pitoli. Vamos mostrar de novo. Tem um áudio que prova isso. É um assessor direto do STF dando ordem ao TSE. Isso daqui é tudo nulo. Acabei de mostrar. Vamos ver de novo isso. Esse áudio que vocês vão ouvir, gente, é de um assessor do Moraes do STF. Ele tem nada a ver com o TSE. Ele é assessor STF dando ordem ao Tagliaferro no TSE para que o TSE produza documentos a embasar decisões do STF. Uma chicana. Isso aqui, sim, pode chamar de organização criminosa. Pitoli. Vamos ouvir.
Na verdade, quem conversou com a Cristina não fui eu, só para ficar claro. Foi o Jefferson, que trabalha comigo no Supremo, e em um primeiro momento eu até pensei em colocar meu nome de ordem do juiz, do Ayrton Vieira, etc, etc. Mas pensando melhor, fica estranho, porque eu não tenho como mandar para você, que é lotado no TSE, um ofício, ou pedir alguma coisa, você me atender, sem mais nem menos. Eu teria que mandar um ofício para o presidente do TSE, pedindo para que ele passasse, depois repassasse essa ordem para você, para que você aí me atendesse, porque não, embora saibamos que entre nós as coisas são muito mais fáceis, né, justamente porque temos o mínimo múltiplo comum na pessoa do ministro, mas eu não tenho como formalmente, se alguém for questionar, vai ficar uma coisa muito descarada, digamos assim, né? Falar, mas como? O juiz instrutor lá do Supremo manda para alguém lotado no TSE, e se alguém sem mais nem menos obedece, manda um relatório, entendeu? Ficaria chato. Daí nós termos evoluído no raciocínio e pensado que ficaria melhor um juiz do TSE, né, mandando para nós, que aí ninguém pode questionar nada. Obrigado. Ninguém pode questionar nada, Chiquinho? É tudo nulo. Tudo nulo. Nulo. Palhaçada, chicana jurídica, isso tudo é ilegal. Esse processo, todos os processos dessa farsa da trama golpista, soltem todos os presos de 8 de janeiro, soltem a Débora do Batou, soltem todos os presos de 8 de janeiro, é tudo uma farsa. É tudo nulo. Todo esse processo, todos os 1.600 são nulos. Esse processo do Bolsonaro que está em trâmite tem que ser imediatamente estancado, interrompido, anulado. Isso que aconteceu eu vou falar uma coisa pra vocês, é algo mais grave que eu já vi em toda a minha carreira. Nunca vi isso em primeiro grau, nunca vi isso em nenhum outro processo da história. A maior chicana jurídica da história do nosso país aconteceu nas cortes máximas, eleitoral e STF. Eu estou horrorizado com tudo isso, tá? Eu acho que todos os advogados desses processos têm que pegar esses depoimentos do Tagliaferro, temos que pedir anulação de tudo, é tudo nulo, digo aos brasileiros. Esses processos são nulos, verdadeiras perseguições jurídicas, são criações para perseguir opositores políticos. Tagliaferro, eu agradeço a sua honestidade, olha, eu estou satisfeito, né? Foi literalmente uma audiência judicial, para mim está claro, né, esse conluio entre duas instâncias que tornou tudo nulo, e o Alexandre de Moraes não poderia ser o juiz desse processo, dessa farsa, dessa trama golpista. Eu estou mais do que satisfeito, tá, das perguntas ao Tagliaferro, só tenho a agradecer, e eu acho que agora, a partir de hoje, é outro Brasil. Eu acho que essa nossa conversa hoje, Tagliaferro, vai mudar a história da justiça brasileira, com toda certeza. Chiquini, eu vou além do que você falou, não só os processos que envolvem o período eleitoral para frente, mas todos os processos que estão no gabinete de Alexandre de Moraes, seja criminal, seja civil, são suspeitos, porque todos são físicos. Ele não tem a menor condição de se sustentar dentro de um gabinete como ministro, diante de toda essa farsa. Quem garante que todos os outros processos, sendo do período eleitoral ou não foram manipulados, não são manipulados? Ele não tem a menor condição de prosseguir como ministro do Supremo Tribunal Federal. Todo o gabinete está suspeito. Tudo, não tem credibilidade, acabou. Jogaram a justiça no ralo. Gente, isso aqui não é qualquer pessoa, vocês estão ouvindo, o Tagliaferro, ele não é um X9. O Tagliaferro, ele era o chefe do setor do núcleo de desinformação do TSE, a maior autoridade dos relatórios investigativos que realizaram prisões, busca e apreensões, está sendo ouvido aqui. Se vocês colocarem em importância Tagliaferro, Mauro Cid, o Mauro Cid é um coitadinho na importância. O Mauro Cid não é nada perto do que Tagliaferro é. Tagliaferro é diretamente vinculado ao Alexandre de Moraes, e tudo que o Tagliaferro fez é que foi utilizado pelo TSE e pelo STF a processar essas pessoas, prender pessoas, realizar busca e apreensões. E o Tagliaferro está dizendo que foram provas falsas.
forjadas, criadas, datas mudadas, uma chicana jurídica, uma mistura de STF com TSE sem nomeações. Gente, um horror. Verdadeiros fatos criminosos que anula tudo. Chiquinho, eu agradeço pela oportunidade de tê-lo aqui. Tagliaferro, a gente vai seguir na campanha até você me falar assim, Pitoli, vencemos, porque a gente tem um compromisso contigo, Tagliaferro. Nós, em função dessa tua decisão de nos ajudar a passar o Brasil a limpo, nós temos uma dívida contigo e nós vamos cumprir com o que você colocou como meta para a gente dar a paz, pelo menos desse quesito, necessária para seguir lutando por nós. E, Tagliaferro, eu gostaria aqui de deixar claro, como cidadão, ser humano, tá? Você tem o meu perdão e acredito que de todo o povo brasileiro, pois você acaba de derrubar todo esse golpe que foi dado no Brasil, e não pelo vendedor de algodão doce, pela Débora do Batom. Um golpe nunca visto antes na história, dentro do judiciário brasileiro, para perseguir um ex-presidente da República. Muito obrigado e que Deus te abençoe. Obrigado, Tagliaferro. Obrigado, Chiquini. Gente, um abraço. Obrigado, Borgo. Obrigado, Chiquini. E em nome do pessoal da Assessoria Especial de Enfrentamento à Desinformação, no período em qual eu conduzi, pessoas boas, eu peço desculpa à nação, peço desculpa a todos, mas foram pessoas boas e muitas coisas a gente teve que fazer daquela forma, até mesmo para hoje estar trazendo a público. Se não fosse feito daquele jeito, talvez a gente não pudesse defender o país da forma que estamos defendendo e não pudesse sequer tirar os presos de 8 de janeiro, tirar as pessoas que estão sendo denunciadas do golpe de forma injusta e tudo que está acontecendo que vocês estão vendo. Então, em nome da ED e meu nome, eu peço desculpas a todo o povo. Tagliaferro, eu acredito em você. E a gente vai lutar junto e é até o fim. Obrigado, irmão. Obrigado, Tagliaferro. Um abraço. Chiquinho, obrigado mais uma vez. Um dia histórico. Dia histórico. Estou assustado. Um dia histórico. Pitoli, eu estou assustado. Um dia histórico. Não é brincadeira, não é para valorizar. Eu estou assustado com 4 de julho do ano passado, rapidamente, porque a Jamile está pronta para conversar conosco, tem convidada junto com a Jamile. Quem é, Pinco? Só me confirma aqui, por favor. Tá ok. 4 de julho do ano passado, o hacker Patrick Brito disse aqui: fui contratado por Gilberto Kassab para hackear Bolsonaro, seus filhos e Adélio Bispo, em maio de 2018. No dia 4 de julho do ano passado, eu disse para os meus filhos: se nada mudar em um ano, perdemos o Brasil. Já passou 1 ano e 2 meses. E aquela denúncia feita pelo hacker aparentemente não prosperou, nem na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, mas a gente já entende o motivo. Derrite, Kassab, Tarcísio, Derrite, Kassab, e essa, né? A gente já entendeu. Hoje, 5 de setembro, é mais um dia que a gente tem que colocar na história do Brasil. Se nada acontecer a partir disso apontado e trazido aqui agora, a gente faz o que com o Brasil? Não, essa denúncia do Tagliaferro, cai a República. Acabou. O sistema, tripartição de poderes, acabou. O judiciário acabou. E com documentos, como é que ele assina pelo STF. O sistema de denúncia anônima, quem é da área criminal sabe disso. Ele acabou de provar uma perseguição com base em fraude, colocando como denúncia anônima. Isso cai todo o sistema no Brasil. Eu digo que quase metade aí das investigações que são abertas, eles colocam lá como denúncia anônima. E aqui está provado que não tem nada de denúncia anônima. É fraude, é perseguição. Que nojo. Cadê a OAB? Que OAB? OAB eu sei para que serve na sociedade. OAB tem então função. Fecha. A OAB porque não se não tem cumpre função. O estatuto da advocacia, está servindo para quê? Pois é, pessoal, realmente, o povo brasileiro, um dos sentimentos que nós temos e que outros povos por aí, outras nações não têm, é um sentimento de impunidade, de injustiça, de corrupção, principalmente vinda de Brasília. Não tem um brasileiro que você converse e que ele se sinta totalmente amparado, totalmente protegido pela justiça desse país. Não existe, pessoal, não existe. E eu não estou falando de pessoal de direita, não. Eu não estou falando de bolsonarista, não. Para qualquer lado que você toca, do lado da esquerda, do lado do centrão, nós temos, inclusive, pessoal, vídeos passados onde o pessoal do PT se levantou contra o STF, contra o Judiciário. Tem um vídeo onde a Gleice Hoffmann, ela coloca quase que o dedo na cara do Alexandre de Moraes, quando inclusive ele foi sabatinado ali no Senado Federal e ela era senadora. Então lá atrás, o próprio PT, o Partido dos Trabalhadores, do 9T dos Lula,
também já brigou com o judiciário. É que agora o judiciário está tendendo para o lado deles. Mas esse judiciário, pessoal, não é de hoje que acontecem essas coisas. Para quem pensa assim, tem pessoas, pessoal, eu vou falar isso aqui, ó, tem pessoas que acham assim, se o Moraes for impeachmentado e for preso, acabou os problemas do Brasil. Se o Lula for impeachmentado, ou tirarem ele, ou de repente o Lula partir dessa para outro melhor, aí o Brasil vai ser mil maravilhas. Só que não, pessoal, o problema, a má notícia é que o sistema todo é corrupto. Não existe só uma pessoa que é ocupada. É lógico que tem uns que agem mais como outro, como o ditador, por exemplo, mas se você tira o Lula e o Moraes, ainda temos ali, por exemplo, na Câmara dos Deputados o senhor Hugo Mota, temos ainda o Davi Alcolumbre, né? Nós temos o Rodrigo Pacheco, nós temos Michel Temer, tem muita gente, pessoal, envolvida aí nessa salada. Então, ou seja, a coisa é muito pior do que a gente pensa. E agora, esses áudios vazados aí do juiz assessor ali do Moraes, juntamente com o Eduardo Tagliaferro, olha só que podridão, pessoal, que podridão. A gente não pode confiar em mais nada. E o que eles estão fazendo, o pessoal ali agora, né, no Supremo, a Globo, a mídia esquerdista, eles não estão falando nada disso sobre essas denúncias do Tagliaferro. Inclusive, esse moço, o Eduardo Tagliaferro, que está fugido, exilado ali na Itália, né, porque senão ele vai ser preso, pode até ser morto, alguma coisa do tipo, ele ofereceu para a Folha de São Paulo, para a Veja, para vários portais grandes de notícia, esses áudios vazados, essas conversas, esses materiais, essas provas de ilegalidade ali em Brasília. Sabe o que aconteceu? Todos esses portais de notícias recusaram. Por quê? Porque eles são parte do sistema. Então, eles não querem, lógico, não querem acusar. Inclusive, vocês se lembram que aquele jornalista americano, o Glenn Greenwald, ele começou a fazer alguns vazamentos, algumas denúncias, dizendo que tinha 6 gigas de material ali para poder divulgar. Ele fez através da Folha de São Paulo. Fez uma pontinha só do iceberg. O que aconteceu? Calaram ele, calaram a Folha de São Paulo. A Folha de São Paulo parou de falar, começou a falar de outro assunto. Não quiseram dar sequência porque um pouquinho só que ele soltou já deu um reverbério enorme. Ou seja, pessoal, ou seja, o que eu estou querendo dizer resumindo tudo isso aqui, pessoal? Como que nós vamos confiar que um processo eleitoral, um processo na justiça, um processo no TJ, em qualquer área, é totalmente... existe uma isonomia, existe uma justiça. Como que nós vamos confiar nisso? Como que o povo brasileiro pode esperar? Não, quando chegar no que vem... teremos eleições e aí eu vou votar ali no meu candidato e aí o Brasil vai mudar. Como que você pode esperar? Por isso que o meu conselho é o seguinte, pessoal. Você que está me ouvindo aí agora, cuide da sua vida muito bem cuidada, da sua família, né? Aí da sua casa, dos seus filhos, dos seus parentes. Sabe por quê? Porque se for esperar do governo, se for esperar dessa política suja e corrupta, do judiciário e tudo mais, nós estamos perdidos, pessoal. Essa é a verdade. Então, o que nós temos que fazer, pessoal? Na verdade, quando eu vejo toda essa corrupção, todos esses vazamentos, um após o outro aí, que é um escândalo após escândalo, a gente já está até anestesiado, a gente já está cansado e careca de ver esse tipo de coisa. É roubo, é mensalão, é petrolão, é fraude no INSS. Ou seja, você tem que cuidar do seu entorno, do seu redor ali, no máximo seus parentes, seus vizinhos e poucas pessoas, porque se for depender de algo vir de cima para baixo, nós estamos realmente perdidos. Tá lá o Jair Bolsonaro preso na sua casa com a tornozeleira no pé. Nessa manhã de hoje ele acordou com a tornozeleira no pé e sem poder sair no portão de casa. Você já pensou nisso, que todos os dias isso acontece? Você já parou para pensar que tem mais de 200 pessoas que estão presas ali em Brasília e até em outros presídios por causa que foram em Brasília e fizeram ali uma manifestação? Alguns quebraram algumas coisas, mas não foram todos. Você já imaginou que nós estamos diante aí, possivelmente até de um 4º mandato do Lula? Olha que absurdo uma coisa dessa que pode acontecer. Tudo pode acontecer. Agora, pode acontecer também ao contrário, né? Pode acontecer do Jair Bolsonaro
ficar livre desse processo, vir anistia ampla para ele também, e aí depois ele conseguir concorrer em 2026 e ganhar e o jogo virar. O jogo pode virar, nós não podemos também jogar a toalha. Agora, que esse tipo de denúncia deixa a gente indignado, isso aí com certeza. E se você também ficou indignado, pega o link desse vídeo, manda no grupo do WhatsApp, no grupo da família, só para você clicar aqui embaixo, clica em compartilhar, vai aparecer uma outra janelinha, você clica lá no WhatsApp, no Facebook, manda para todo mundo, pessoal, para todo mundo possa ver essa pouca vergonha, né? Olha só que absurdo. Se inscreva aqui no canal também para você ficar muito bem informado. Vamos ficando por aqui, até a próxima.